Bem-vindo ao Box Flexibilidade Cognitiva Relentless Evoke. Vamos juntos na jornada do Alta Performance. Nesse box vou falar sobre adaptabilidade da flexibilidade cognitiva. Vem comigo que eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Esse é o último box e gostaria de fechar ele dizendo algo que talvez seja bem relevante até esse momento. O mais importante de entender a flexibilidade cognitiva é que é a nossa forma, ou a melhor forma de se adaptar ao novo mundo, ao que vem a partir de agora. Temos que entender que dos novos conceitos, dos novos produtos, dos novos serviços que estão sendo criados, muitos deles, ou 90% deles, não estarão mais disponíveis nas universidades, não estarão mais disponíveis nos MBAs, não estarão mais disponíveis no mercado formal. Quando falamos de um UX, desse famoso de User Experience, você não tem uma faculdade que te ensina UX. Quando eu estive nos Estados Unidos e fui ver quem são os especialistas em Machine Learning, poucos deles, ou quase nenhum deles, são oriundos de engenharia tradicional, não são profissionais engenheiros, não são formados em engenharia, são profissionais oriundos de outras áreas. Então essa transdisciplinaridade, você não precisa ser engenheiro para trabalhar com Machine Learning. Quando você vai dentro da Google, o carro criado pela Google não tem engenheiro mecânico, nenhum engenheiro mecânico trabalha no carro da Google, porque não há necessidade. O carro ele é totalmente criado por software, ele é um carro totalmente desenhado por software. Quando você vê hoje um carro conceito, ele não é desenhado por um mecânico, não é um mecânico que desenha um carro conceito, é um designer, é um design gráfico que pensa um carro conceito. O que eu quero dizer com isso é que todas essas habilidades que estamos falando hoje serão habilidades e que você vai aprender através do seu desenvolvimento, da sua necessidade, da sua busca. Só que nós temos 3 estilos aqui. Agora eu vou falar com 3 estilos diferentes. Quando nós falamos do alta performance, o que eu gosto de chamar apenas do performance, não é questão de alto ou baixa performance, é como nós performamos. A partir de agora, a partir deste momento, e quando eu entrar no box Relação com o Medo, talvez eu fale um pouquinho melhor também. Os modelos de performar, os estilos de performance, eles, no meu estudo, eles são 3 modelos. Orientado a resultado, orientado ao propósito e orientado à motivação. Todos eles têm uma característica de como eles alcançam o resultado deles. Todos eles estão buscando um resultado. Todos eles querem o melhor, mas um é orientado a propósito. E o propósito é ele mesmo, ele se tornar uma pessoa melhor. Quando ele encontra um desafio, ele quer resolver aquele desafio, não pelo desafio, mas porque ele sabe que ele pode se tornar uma pessoa melhor ao lidar com aquele desafio. Ele melhora ao lidar com o desafio. Ele se torna uma pessoa melhor. Essa é uma característica nata dele, por isso que ele lida com problemas, a forma dele lidar com problemas é essa. O orientado a resultado, ele vê um problema e ele quer resolver o problema, ele sente que ele tem toda a habilidade para resolver aquele problema. E o orientado à motivação, ele sabe que ele consegue com um grupo de pessoas resolver aquele problema. Ele sabe que se ele, junto com outras pessoas, ele resolve aquele problema. Quando você olha, por exemplo, para um Bernardinho, o Bernardinho, historicamente, ele sempre foi um jogador medíocre, mas ele sabia orientar equipes. Tem vários outros técnicos, tem até uma série na Netflix mostrando inúmeros técnicos como eles alcançavam o resultado das equipes, que métodos e técnicas eles utilizavam para que as equipes alcançassem o resultado.
Então, essas pessoas todas são orientadas à motivação, eles motivam pessoas, o motivo deles é motivar pessoas. São pessoas que sabem orientar pessoas, por mais estranho, estapafúrdio que possa ser o modelo delas. E como essas pessoas utilizam a flexibilidade cognitiva? O orientado a propósito, ele é uma pessoa que isso que eu estou falando, você que está me ouvindo desse lado, se você for orientado a propósito, você já está imediatamente utilizando essa técnica, você está hackeando tudo que está em volta de você e você vai utilizar isso o tempo todo. Você sabe, você já vai usar isso amanhã, já está usando desde a primeira aula, você já está usando isso, você já criou métodos, você já está usando vídeos, você já usava, você amplificou. Eu falei de artigos, você fala, puxa, eu não usava artigos, agora eu estou usando, porque você tem essa necessidade, você é um hacker, né? Você é um hacker yourself, né? Você hackeia você mesmo, você é o tempo todo se polindo, né? Você é o todo tempo se melhorando, você é o que eu chamo, né, de orientado a propósito, você é esse tipo de pessoa, você melhora porque você sabe que você pode melhorar o tempo todo, não existe técnica, não existe modelo que você não aprimore ele, tudo que eu falei, você achou formas e modelos de aprimorar, ok? Existe um outro personagem, tá, que também está fazendo esse curso, que é o modelo que eu chamo do orientado a resultado. Você que é orientado a resultado, você entendeu o que eu falei, mas você vai usar isso no momento oportuno. Você sabe, você está pegando toda essa técnica que eu estou te falando, mas você sabe que agora não é o momento, você vai usar isso por demanda. Apareceu a situação, você vai pegar isso, né, e vai usar isso por demanda. Então, assim, a partir de uma situação que você for necessário fazer, você vai fazer isso por demanda. Né? Você tem essa característica de fazer isso, ok? E o último, né, que é a motivação, ele só vai usar isso em imediatismo. Né? Ele só vai usar isso como uma ferramenta, ele só vai usar a flexibilidade cognitiva dele de resultado imediato, ele vai usar para resultado imediato, não é nem por demanda, é em senso de imediatismo. Eu uso para isso agora, eu faço para isso já. É como quando você é orientado a pessoas, a sua preocupação é gente. Né? E sendo preocupado com gente, todo o seu esforço é pessoa. Então é o teu estilo de trabalhar com a flexibilidade cognitiva. Então a tua flexibilidade cognitiva ela vai ser sempre muito baixa. Isso não é sinônimo que você tem baixa performance. Tá? O orientado a propósito é o que tem a flexibilidade cognitiva mais alta. O por demanda, ele tem a flexibilidade cognitiva média. E o orientado à motivação tem uma flexibilidade cognitiva baixa. Não sinta que você puxa, eu tenho baixa performance, não. Só que vai ter outras coisas que por propósito vai ter muito baixo, a adaptabilidade nele é muito baixa e na motivação é muito alta. Então cada um, por isso que o Evoke, ele não se orienta pela média. Em nenhuma das áreas que eu estou falando para vocês vai ter média. Nenhum fica no meio termo, mais ou menos. Sempre vai ter mais ou menos de alguma coisa, ok? Então fique confortável em relação a isso. Então é como cada um deles utiliza a flexibilidade cognitiva, ok? Então só para que vocês saibam como que se dá essa adaptabilidade e para que serve a flexibilidade cognitiva e como cada um de vocês vai utilizar. Porque quando eu ensinei flexibilidade cognitiva, alguns de vocês ouviram e falaram, nossa, que assunto não tão interessante. É porque para uns isso foi muito relevante, para outros nem tanto. O motivado não achou isso nada relevante, porque ele não vai usar isso para quase nada na vida dele, só vai usar quando isso for necessário. Porém, o que é orientado a propósito está olhando para isso e falando, uau, que coisa bárbara estou usando a partir de agora, ok? Então espero ter fechado esse box de uma forma interessante para todos
explicado algumas coisas, né, que até então vocês ainda não tinham tido contato. Com isso eu fecho flexibilidade cognitiva, um prazer, e agora no próximo módulo vamos falar de relação com medo. Espero vocês no próximo módulo. Até mais. Luiz Fernando se despede. Gratidão. Fui.